Boa noite, pessoal. Essa é a primeira live de toda noite de terça, onde eu vou falar sobre vários assuntos de política. Tô vendo aí já uma boa noite aí do professor Mauro, nosso candidato a deputado aí, o grande nome, sabe tudo, esse fera da educação. Boa noite aí também, Juvenil Silva. E vamos lá, né? Hoje eu vou apresentar qual é a proposta dessa nossa live, toda terça-feira. E em primeiro momento, a intenção da live é tratar dos assuntos que tiverem em alta. A primeira coisa que a gente vai falar, obviamente, é a live do presidente, que eu acho que abalou um pouco mais as estruturas já abaladas da esquerda, porque ele consegue aí um número desproporcional para uma live, nós sabemos disso, é um número absurdo, colocando artistas que se enganjaram, né, saíram de última hora, um foi jogar online, se enganjaram para tentar diminuir o impacto, ainda mais que sabiam que aconteceria com a juventude, mas o que aconteceu foi que a live foi um sucesso gigante e 5 horas, ou seja, 5 horas de live e com a audiência que teve, foi algo espantoso, né? O que deixa eles com um temor ainda maior, porque eu costumo dizer o seguinte: por mais que a gente desconfie de algum processo, e aí eu não estou aqui falando isso, aquilo, mas por mais que você desconfie de algum processo, o árbitro ele pode ajudar um time que perderia por 1-0. Ele pode anular um gol aqui, né, dar um gol irregular para o outro time, isso pode acontecer. Mas não tem como você evitar uma goleada. Tipo, nós tivemos aquele 7-1. Não tem como evitar um 7-1, uma goleada muito grande numa situação dessas. Então, quanto mais nós mostramos força, mais fica desesperador. Porque mesmo tendo a máquina na mão, mesmo tendo tudo isso na mão, eu não consigo alterar a esse ponto. Estou colocando aqui, em hipótese de ter algum problema, uma margem muito larga não vai acontecer. E essa demonstração de força do presidente, quase dobrando, né, a live que seria o segundo colocado aí nas eleições, mas que segundo as pesquisas lidera, ganha com facilidade, enfim. Essa demonstração de força, e que provavelmente se repete aí no 7 de setembro, e lá ainda pior, porque ali a manifestação é física, a coisa fica ainda mais gritante. Então é interessante falar primeiro desse podcast. Não vou comentar o podcast em si, porque é legal fazer um vídeo, né, com tudo aquilo que foi falado. Então é bom fazer até um resumo, porque ele falou de muitas coisas, enfim. Então eu vou deixar para tratar boa noite aí, Daniele, do colunista da nossa revista. Vou deixar aí para tratar do assunto, né, que o Bolsonaro trouxe para o podcast para frente. Não vai ser hoje. O que eu quero discutir agora é o impacto que isso causou. Um impacto porque é a demonstração de força, né? Quando as pessoas costumam dizer assim, o presidente... Eu costumo sempre alertar em relação a isso. O presidente ele se aproxima do Centrão. Não. O Centrão é uma força política que tinha sido eleita e que era impossível governar sem ela. E é o Centrão que se aproxima do presidente. O efeito é o contrário. Por mais que as pessoas falem assim, não, o presidente se aproximou. Não. Façam a seguinte análise. Você pode acreditar que o presidente chega próximo de um Centrão, mas não. Ele faz um 7 de setembro espetacular, ele faz manifestações gigantescas, ou seja, ele demonstra que o povo está com ele. E aí o Centrão faz o quê? O Centrão, política em geral, vê a força dele e quer se aproximar disso. Uns, acredito eu, que até com boa intenção, eu quero atender o povo. Então, se eu quero atender o povo, eu tenho que ir para o lado que está com o povo. Isso já é um motivo para o político decente se aproximar do presidente quando ele está com aquelas manifestações gigantescas e uma atrás da outra. Não foi só o 7 de setembro, não foi um caso isolado. O 7 de setembro foi mais significativo.
Mas ainda assim, se o político também não é um cara decente, ele também está vendo, ó, tem uma força ali e uma força que a gente precisa entender, que o político vai querer aí se curvar, digamos assim. Então, na verdade, é o Centrão que se aproxima do Bolsonaro. É o Centrão que para de defender pautas, que começa a, digamos assim, deixar de lado pautas de esquerda, começa a abraçar pauta de direita. Começa a vir com um discurso pátria, enfim. E para quem não consegue entender o nosso sistema, né, o poder que ele tem mais força é o legislativo. Por que eu costumo dizer isso? Porque embora o presidente ele ocupa duas funções, né, ele é o chefe do poder executivo, mas ele também é o chefe de Estado, e é por isso que quem conversa com embaixadores, com outros presidentes, é ele, e não ministro supremo, governador, coisa desse tipo. Embora essa função de chefe de Estado e ele acumula com o governo, né, ou seja, o executivo, é o legislativo que tem a possibilidade de tirar presidente, como já fez, e também tirar representantes do STF e do Ministério Público. Ou seja, é o legislativo que acaba sendo o mais forte, além de fiscalizador, justamente por quê? Porque ele é, na sua totalidade, eleito pelo povo. Ou seja, dentro da Câmara, do Senado, todos ali são eleitos. E no Executivo, somente o presidente e aí na chapa o vice. Eu não sou esquerdista, não vou falar que o vice não é eleito não, mas o vice é eleito na chapa. Então a pessoa vota principalmente no presidente. Então, na verdade, essa aproximação foi o Centrão que fez. Bolsonaro, que ele sabe que era necessário fazer essa digamos assim, ter essa conversa, porque senão fica inviável, né, digamos assim, governar, ele acaba, sim, conversando com o Centrão, justo. Foi o povo que elegeu, então ele tem que respeitar essa vontade do povo. Se o povo o eleger ele novamente, tudo indica que vai, a não ser que tenha alguma coisa estranha, o que vai acontecer? Se o Congresso tiver ali, digamos, 80% de esquerda, claro, como eu falei, a maioria vai acabar fazendo um impeachment, enfim. Mas se tem ali 30% de esquerda, ainda assim ele tem que respeitar. 10%. A gente não concorda com as ideias da esquerda. Mas o presidente, como chefe de Estado, chefe de governo, ele precisa respeitar aqueles 10% da população que botou gente ali. Ou seja, do povo. Aquele 10% de eleitorado colocou aquele esquerdista ali, por pior que ele seja. Desrespeitar a condição dele de parlamentar é desrespeitar os seus eleitores, ou seja, o povo. Por isso, jamais deveriam defender a prisão de um deputado por opinião, porque ele expressa a opinião dos seus eleitores. Quando o deputado foi preso por questões de opinião, por falar as coisas, por mais que o cara faça aquela flexibilidade, não, é ameaça, não, a ameaça tem que ser concreta, isso é papo para outro assunto, mas por mais que isso aconteça, o deputado ali ele representa os seus eleitores. E eu também não vou defender a prisão por opinião de um deputado de esquerda, até porque se fosse por opinião absurda, eles fazem o tempo todo, né? E por falar em esquerda, aí eu vou para o segundo tema, que também é desesperador, né? A Argentina. Nós temos aí a figura da Argentina, e na Argentina a criação de um super ministério, eles vendem assim, que seria na verdade aí o líder da Câmara, que é também de esquerda, da base lá peronista, que é socialista, enfim. Eu não gosto de falar peronista porque tira da Argentina, a gente acaba desviando da Argentina, que a culpa é do progressismo mesmo. Então o que acontece? A Argentina agora cria a ideia de um super-ministro, ou seja, alguém que na verdade é uma espécie de primeiro-ministro para tentar resolver os problemas, que não vai resolver, porque ele é de esquerda, ele vai vir com a mesma linha de pensamento do governo e da vice, que é quem realmente manda, né, já que lá é governado por um poste atual. E nessa linha, a Argentina coloca aí o semipresidencialismo, né, que era o que eles queriam fazer aqui, o presidencialismo de coalizão, que já é uma nossa infeliz realidade, mas eles colocam aí uma espécie de primeiro-ministro. Infelizmente, cada hora está piorando e está acontecendo já um êxodo na Argentina, ou seja, as pessoas, isso já há um tempo a gente tem acompanhado, uma saída da Argentina, como começa a acontecer também no Chile. Por quê? Quem tem condições não vai esperar a Constituição socialista da esquerda com um maluco no poder para depois tentar sair. Aí você vira prisioneiro. Não dá mais para sair da Coreia do Norte.
qualquer um que tem que sair da Coreia do Norte é considerado um criminoso, com penas gravíssimas, se não capital, estendida até aos parentes. Então você não consegue sair da Coreia do Norte, você não consegue sair de Cuba. As pessoas saem com uma jangada, se arriscando por um mar, que por mais que a gente olhe ali no mapa, parece perto dos Estados Unidos, mas, gente, ali é uma área de furacão, ali é uma área complicada, e as pessoas se arriscam. Só que quem pode sair, sai logo. Mas tem um grande problema, porque grande parte dos argentinos estão fugindo para o Brasil. Né? Alguns para a Europa, outros para os Estados Unidos até. Acho que Costa Rica também é um destino muito escolhido. Mas grande parte está fugindo para o Brasil. E aí a gente faz a seguinte pergunta: se o Brasil seguir o mesmo caminho, para onde o brasileiro vai fugir? Não tem Paraguai para todo mundo, tá, gente? E o Paraguai é ilhado, não tem saída para o mar. Com Brasil, Argentina e Bolívia na mão do que eu considero narcossocialismo, posso falar disso, mas principalmente na mão dessa esquerda progressista, que está ligada aí, a gente vê pelas Farc, por outros movimentos, agora na Colômbia, está muito ligada à narco-guerrilha. Aqui a gente não pode falar, né, se tem a ligação ou não, o judiciário não quer que fale. Mas enfim, nesse ponto, essa visão, o Paraguai não vai ser uma opção. O Uruguai já também é bem contaminado, ou seja, a gente vai fechando os espaços. Então a gente tem uma esquerda aí se expandindo a passos largos. Tivemos aí a vitória na Colômbia da esquerda, e o Brasil, nesse ponto, ele vai decidir, o nosso voto agora em outubro, ele vai decidir, ainda que eu acho que tem que ser por larga margem para poder ser uma vitória simples, ou seja, vamos ter que jogar para fazer 7-1, por mais que a nossa vitória pareça um 2-0. A gente tem que analisar o seguinte, que o nosso voto, hoje, ele trata do futuro da América Latina inteira. O nosso voto de outubro, ele trata da América Latina inteira, principalmente depois da decisão tomada na Colômbia e o fato do Paraguai, que parece estar no caminho certo, está todo cercado. Então é algo muito complicado. E o nosso voto em outubro, ele além de tratar da América Latina inteira, ele acaba sendo decisivo para o mundo. Por quê? Porque o controle de produção de alimentos através dos fertilizantes agrotóxicos, que está sendo uma imposição, né, no Canadá, a questão dos Estados Unidos com aquele louco no poder, e parece filme de comédia, mas não é, né? O Biden tá lá mesmo e tal, o Biden tá ali, é inacreditável, mas tá acontecendo. A guerra na Europa, e o pior, a postura dos países europeus, que não abrem mão de prejudicar cada vez mais a produção. Ou seja, nós nos tornamos o fiel da balança da América Latina e do mundo, porque o mundo, ele, pós-pandemia, e eu acredito até pela exposição, né, das elites globais, seja o globalismo, seja o eurasianismo, ele está entrando em colapso. São duas forças que se enfrentam, agora abertamente. Nós temos aí essa visita, que não é, eu não posso dizer infeliz, é uma visita ruim da Pelosi lá em Taiwan, e eu digo que é ruim, mas não digo que é infeliz, porque ela projetou aquilo, o Partido Democrata faz isso. Eu escrevi um artigo sobre a Vitória Nuland na revista, e eu chamo de Eres do Tio Sam, porque ela realmente parece que o histórico dela é pisar nos lugares e causar problemas, e parece que foi isso que aconteceu na Ucrânia, e quando eu escrevi esse artigo ela tinha passado aqui pelo Brasil, e eu espero que ela não deixe o rastro que deixou na Ucrânia, porque na prática a gente está tendo aí uma guerra que nós sabemos que os globalistas incentivaram e muito. Podem culpar o Putin, podemos culpar o Zelensky, mas os mentores desse problema estão lá, sentados nos seus palácios ali, né, temos a força globalista ocidental, e eles ainda estão forçando o mundo a pagar o preço. Ou seja, porque se falta comida, é uma coisa complicada. Mas assim, se a comida dobrar o preço, só para fazer uma análise bem rasa para todo mundo, se a comida dobrar de preço, é o pobre que não vai ter como comprar. Porque ele já compra com esforço. Aquele cara que hoje se alimenta com filé mignon, ele troca para contrafilé. Quem come só contrafilé, troca por 100. Agora, quem está tendo dificuldade, vai ter essa dificuldade agravada. E a pandemia mostrou isso. E eu puxo também mais uma hipocrisia, vou trazer agora para o debate aqui do Rio de Janeiro, que
sobre a questão do governo do Estado. Tivemos o debate na Bandeirantes, 4 nomes. Eu acho isso absurdo, eu acho que todos deveriam falar, embora a gente sabe que a maioria dos outros candidatos são subdivisões mais até toscas da esquerda, mas eu acho que todos deveriam falar. Mas enfim, é a regra, todo mundo concordou, então foram os 4 que eu acredito que sejam líderes de pesquisa. Ou seja, vejam o nível da influência que a pesquisa tem sobre o resultado eleitoral, porque se você não está entre os líderes da pesquisa, você sequer tem a chance ali de debater. Um debate com 2 horas e você não pode participar. Ainda fala que o processo tenta trazer equilíbrio. Mas enfim, é mais uma crítica a esse processo que já é injusto em muita coisa. Mas, voltando a esse tema, teve debate, o governador praticamente alegou a sua continuidade do governo, esse tipo de coisa. Teve um candidato, se eu não me engano, do Partido Novo, mas que o Novo parece que ele é mais social-democrata do que qualquer outra coisa. Teve o ex-prefeito de Niterói falando que fez um bom governo, assim, aquilo foi engraçado, e falou em encampar a Supervia. Para quem não sabe o que é encampar, seria o governo administrar a Supervia, como se isso fosse a solução. O Brizola, inclusive fundador do partido que ele hoje faz parte, né, o PDT, membro da Internacional Socialista, fez isso com a CTC e não funcionou. Não adiantou, depois devolveu, ou seja, indenizou as empresas de ônibus, mas depois teve que devolver linha, porque a CTC não funcionou. Então é bem complicado, porque é um fracasso, mas ele pretende ainda manter. E curioso que o fracasso, a esquerda tem esse problema, né? Ela, quando fica diante de um fracasso, ela insiste, porque ela nunca vai admitir o fracasso. Ela vai sempre atribuir o fracasso a outrem, porque é a natureza da esquerda. Se eu assumir o meu fracasso, eu vou tentar mudar. E o esquerdista, ele não muda. E aí a gente vê ele falando em encampar a Supervia. Mas o Oscar, né, vai para o Freixo, porque aquele ali, ele primeiro faz elogios a César Maia, que já é 2 monstruosidades ao mesmo tempo, porque no passado era contrário. E o pior, fazer elogio a César Maia. Por si só, isso já é uma loucura. Enfim. E falou aquilo que a gente já esperava do Freixo, né? Desconversando, soluções vazias para tudo, criticando o governo, mas o principal, que é o que eu quero trazer aqui, quando ele fala sobre fome, sobre isso e aquilo, ignorando que foi a esquerda que disse que a economia a gente vê depois, foi a esquerda que foi contra a facilitação do acesso ao agrotóxico, foi a esquerda que brigou contra a, digamos assim, aproximação, que não foi nem aproximação, porque o Bolsonaro manteve o país neutro na guerra. O Brasil ele optou pela neutralidade. Ele, embora disse que a invasão não era legal lá na ONU, ele fez assim, é o problema que seja resolvido entre ambos. Então o Brasil se manteve neutro. E é isso que as pessoas precisam entender. O Brasil não está no lado da Rússia, tanto que a própria Ucrânia disse que não é bem-vindo lá é o Lula. Então o Brasil ele não ficou em momento nenhum do lado da Rússia. Ele ficou neutro. Ele é a favor da paz, mas ele espera que essa paz venha entre diálogo entre os envolvidos. Desculpa dizer, eu não sou ucraniano, não sou russo, ali tem problemas diversos e eles vão ter que resolver. O Brasil não foi chamado para ser mediador, então ele também não vai comprar briga de ninguém, já que tem problemas em ambos os lados. E o Bolsonaro mais uma vez acertou, né, e garantindo assim a questão do acesso aí à alimentação. E isso a esquerda também foi contra. Ou seja, hoje a esquerda fala de questão de inflação, de tudo isso, embora a gente está vendo aí sinais de deflação, mas a esquerda fala em inflação, ela fala em pessoas na linha da pobreza, ela fala tudo isso, mas ela não admite que ela defendeu as medidas que empobreceram a população, que ela queria trancar todo mundo, que ela quis o fique em casa, até quando se provou desnecessário e, o principal, disfuncional, que ela queria restrições para máscara, quando a máscara também já não era, aliás, nunca foi, mas não era uma coisa que funcionava, que ela queria perseguir os não vacinados, ou seja, a esquerda hoje quer passar uma borracha em tudo. Mas entendam, é natural a esquerda negar os seus próprios erros. A esquerda sempre faz isso. Não à toa o Barroso tirou, Barroso não, desculpa, né? Foi o STF, tirou o nome do Barroso do processo do César Battisti. Isso está nos jornais.
Ou seja, apagar o passado é normal. A esquerda tenta colar que a Ku Klux Klan é uma criação republicana, e todo mundo que estudar um pouquinho de história, que analisar um pouquinho da história, vai ver que a Ku Klux Klan tem ligação com o Partido Democrata. Inclusive, sendo agressiva contra brancos do Partido Republicano. Então, a gente tem que fazer essa conta e analisar. A esquerda, ela age como um ser irresponsável. Ela vai falar para você, beba isso aqui. Se você cair morto, ela vai falar assim, eu não sabia. Ou então, sinto muito. Ou, o mais casual, não fui eu. Que é o que a esquerda faz. Ela nega. Por quê? Não funcionou nada nos países que fizeram. Todos adotaram praticamente os grandes países. E podemos dar o exemplo aqui da Argentina. Tudo deu errado e a esquerda se recusa a assumir que a Argentina é um problema que a esquerda criou. Como é a Venezuela, como é Cuba, como todos eles. Todos esses países têm um problema, socialismo. Só. O único problema que eles têm é socialismo. E agora eles brigam aí para descriminalizar pequena quantidade de droga, coisas desse tipo. Vou falar mais sobre segurança pública nas próximas lives. Até porque essa aqui é a primeira, como eu falei, eu queria mais apresentar a ideia, falar sobre alguns assuntos. E uma coisa que é importante é ver o seguinte, que a esquerda ela é toda orquestrada, no sentido de que toda a rivalidade da esquerda ela é uma rivalidade teatral. Eles podem ter brigas internas, mas eles têm um inimigo em comum, que é, digamos assim, o povo, né? Eles, na verdade, precisam parasitar do povo, então ele precisa de um povo caído para poder parasitar dele. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala isso, a gente vê essas manobras aí de candidato que desiste, candidato que desiste. Eu estava vendo uma reportagem onde foi comentado isso. Nunca teve tanta desistência de candidatura como agora. E todas elas saem se colocando, a princípio, um pouco mais à direita, ao centro. Não sou igual ao Lula. Todas elas se lançam da seguinte maneira, nem Lula nem Bolsonaro, você tem que ver uma opção nova, alguém que não seja um extremo, porque eles querem pegar aquelas pessoas que estão ainda divididas. Rapidamente, eles começam a atacar o Bolsonaro. É só entender essa máquina, essa lógica. Isso não foi o Janones, não foi a Tebet, embora ela não desistiu, mas também foi Moro, e são todos. Eles rapidamente atacam o Bolsonaro. No primeiro momento, nem Lula nem Bolsonaro. Depois viram o canhão pro Bolsonaro e começam a disparar nele. Porque sabem que o povo tá ali, é dali que vai sair alguma coisa. Os que estão hoje com Lula são aquelas figuras adestradas pela esquerda, ou então que, infelizmente, ainda estão recebendo notícia por Globo, por coisas desse tipo. Né? As pessoas falam assim, mas a Globo, um canal com a credibilidade que tem... Gente, a Globo tem seus 60 anos e nunca foi confiável. Ela sempre teve em tudo que não prestava. Ela nunca foi confiável. Enfim, acreditar na Globo agora é uma coisa que não faz sentido. E o que acontece? Quando se coloca nessa busca por atacar o Bolsonaro, rapidamente a pessoa vai colando no Lula. Quando vê que não vai vingar, acaba levantando aquela bandeirinha do Partido Vermelho, estrelinha e tudo isso. Então é bem interessante fazer a seguinte análise. O Moro está com Lula, o Janones está com Lula, a Tebet se assumiu feminista. Né? O Ciro, não preciso nem falar, o Ciro é de partido, como eu falei, partido de esquerda, membro da Internacional Socialista, enfim, tudo isso. Ou seja, só existe o Bolsonaro e a esquerda. Só. Porém, o Bolsonaro, ele leva pancada de imprensa, da grande imprensa, ele leva pancada de banco, e aí vem uma coisa engraçada, né? Bancos, sindicatos, federação da indústria, todo mundo junto. Universidade, todo mundo ficou junto. Parece que agora não tem mais diferença, porque eles dizem que agora é democracia. Ou seja, o Bolsonaro é a única ameaça à democracia. A ameaça à democracia não é se juntar todos esses grupos, todas essas elites, esses blocos, e não deixar o povo ter voz? Não deveria ser essa uma ameaça à democracia? Então eu junto federação de empresário, federação de banco, universidade, né, os doutores da universidade não são todos, até porque a vida era uma lição. Né? Eu conheci um professor da universidade pública que é
extremamente conservador, né? Isso é um achado, mas existe, tá, gente? Isso existe. Então, assim, todas essas lideranças, artistas, tudo isso. Só que olha só, gente, essa galera sempre viveu muito bem. Essa galera nunca precisou sofrer um pouquinho. Essa galera sempre explorou o povo. Por que alguém vai acreditar que eles vão mudar o cenário? Nós temos a mesma emissora, os mesmos bancos, a mesma federação, os mesmos sindicatos. Os atores até vão trocando por mais novos e tal. Mas enquanto eles iam para a Ilha de Caras, o povo estava se arrebentando. Isso na década de 90, de 80. Assim, no regime militar ainda era um pouquinho diferente, mas principalmente no pós-regime militar, a gente sempre viu isso. Corrupção, exploração, crime espalhado por tudo quanto é lugar, a falta de vontade de combater o crime. E eu não estou falando do policial que está na ponta, não. Estou falando da autoridade, que é ela que faz a lei. Eu estou falando de quem interpreta. Né? Rapidinho vai ser, se passar essa questão da saidinha aí, já está sendo questionado. Já tem agora inúmeros grupos de juristas questionando. Claro que nem todos existem, é o que eu falei, existe gente boa em tudo, e graças a Deus estão surgindo essas vozes aí. E isso aí é muito importante, tá? Em todos os campos, no campo de mídia, no campo no meio empresarial, no meio de associações, tudo isso. E essa questão de se levantar, né, no caso quando a gente fala aí sobre a questão do todo mundo contra o Bolsonaro, gente, desculpa dizer, eu vou falar no sentido carinhoso da palavra, tá? Para não dizerem que eu tô aqui imputando crime em alguém, até porque a palavra em si não é crime. Mas, na verdade, esses cartéis não de droga, né? Em que pese eu acho que o cartel de droga tá ligado à esquerda, mas enfim, esses cartéis que dominam o sistema financeiro, todos esses sindicatos, essas associações, esses grupos, eles estão, de fato, sendo incomodados. O que é mais impressionante no governo Bolsonaro, podem falar que auxílio, N medidas, como ele mesmo falou, combate ao crime e tal, mas o mais impressionante do governo Bolsonaro é como, e eu não sei como ele faz isso é uma mágica, tá? Isso é uma mágica. Eu, sinceramente, eu não consigo entender como ele faz, como ele tira tantas máscaras ao mesmo tempo. Como ele consegue desmascarar tanta gente. Porque toda hora alguém ataca ele. Toda hora mais um se junta. Como eu falei, nós temos aqui no Rio de Janeiro César Maia e Freixo na chapa. O César Maia é vice do Freixo. Nós temos no âmbito federal o Alckmin, que até o próprio Bolsonaro brincou, mas nós temos o Alckmin como vice do Lula. Ou seja, ajudando o Lula a voltar à cena do crime, como ele mesmo tinha dito, né? E temos N outras coisas bizarras acontecendo. N outras alianças. Nós temos a Federação da Indústria defendendo o cara que dizia, que se diz marxista, que diz que é para distribuir a riqueza, que o patrão explora o empregado. Nós temos os sindicatos abraçando a Federação da Indústria. Sindicatos não, porque quando se fala CUT, essas coisas, não é sindicato, isso é uma fraude, tá? Porque sindicato, gente, ele tem que definir uma categoria. Sindicato genérico não existe. Eu vou explicar aqui a minha opinião sobre a questão de CUT, força sindical. Existem sindicatos genéricos, que são só sovietes. Para quem quiser pesquisar, só sovietes. Por quê? Porque o sindicato ele defende uma categoria. Eu vou fazer aqui uma brincadeira. Esses cartéis são máfias. E vou fazer aqui uma brincadeira. Se o sindicato dos comerciários, né, os funcionários do comércio, ele precisa que essas pessoas trabalhem, porque muitas vezes ganham comissão. E o sindicato dos rodoviários, dos motoristas de ônibus, eles querem fazer uma greve para melhorar a condição, que seja. Não estou discutindo aqui a demanda, tá? Então o sindicato dos rodoviários ele faz uma greve. E o sindicato dos comerciários, obviamente, é contra, porque um dia de trabalho, para eles, perdido é um dia a menos, né, de salário mesmo, já que ele ganha muitas vezes comissão. Esses sindicatos eles vão ficar em posições antagônicas.
Eles vão entrar em uma posição antagônica. Ou seja, é natural que eles aí lutem. E, teoricamente, você teria que ter a justiça para decidir isso aí. Agora, quando você tem a CUT, Central Única dos Trabalhadores, ela não representa uma categoria. Ela diz representar trabalhadores de forma genérica. O que a CUT faz quando conflitos entre duas classes de trabalhadores surgem? A CUT não é justiça. Então, ela não é o sindicato da categoria A ou B. Como eu dei exemplo aqui, não é o sindicato dos comerciários, não é o sindicato dos rodoviários. Qual é o papel da CUT? Ela é sindicato de trabalhador de forma genérica. Ou seja, é trabalhador, mas não tem uma classe específica. Gente, é igual Partido Trabalhador. É sindicato de trabalhador que não trabalha. A CUT é isso. A CUT, o MST, tá enchendo os outros de roupa vermelha aí, que eu vejo como campanha, mas enfim, não tá ali com o nome do PT, que se dane. Já que é do Bolsonaro e a bandeira do Brasil, o Bolsonaro tá na vantagem. Enfim, mas a CUT, ela é um sindicato genérico, e ela tá lá assinando nota. Mas como disse uma apresentadora, jornalista, não sei se é jornalista, enfim, de esquerdista, são pessoas relevantes. Ou seja, o elitismo da esquerda é tão grande que ele acha que existem pessoas mais relevantes. Então você não é relevante, a sua opinião fica em segundo plano, você tem que ser conduzido, você não pode decidir. Ou seja, olha o quanto a esquerda é mentirosa. E ela vive fazendo essa flexão. Ou seja, o mal que eu faço eu não assumo, pelo contrário, eu transfiro. Quem quiser buscar um vídeo meu, é bem antigo, lá no início da pandemia, eu falei que isso ia acontecer. Eu falei, eles querem o isolamento, eles querem uma crise econômica, eles estão forçando e depois ainda vão acusar o presidente por qualquer resultado negativo desses isolamentos. Ou seja, eu vou parar a economia e quando ocorrer um problema, eles vão acusar o presidente. Ou seja, na verdade, eles já estavam planejando isso. Eles já queriam a crise para acusar. Ou seja, se não ocorre a crise, eles não teriam como culpar o presidente. Mas aí eles acusam o quê? É genocida. Eles não sabem nem o que significa genocida, né? Enfim, mas eles acusam. E eles apertavam, eles falavam, não, tem que isolar, tem que isolar, tem que isolar. E aí, quando o isolamento traz uma consequência, eles não enfrentam a consequência. Como você vai ter um governante que não enfrenta a consequência de seus atos? Que quando der um problema, ele fala o quê? Ah, não fui eu. Ou quando aparece um escândalo de corrupção, é de um amigo meu. Né? O sítio é de um amigo meu. O triplex é de um amigo meu. Ou seja, como você vai confiar a direção de um país para o cara que transfere a responsabilidade? Você fala que o cara vai falar para Cuba e Cuba diz que o problema, né, o esquerdista diz que o problema de Cuba é embargo dos Estados Unidos. Façam uma análise sobre embargo dos Estados Unidos. Eu vou falar 3 pontos sobre embargo dos Estados Unidos. Primeiro ponto, os Estados Unidos, ele não embarga diretamente, ou seja, ele não proíbe que compre de Cuba, ele só não aceita vender a prazo, porque Cuba é caloteiro. Nós mesmos sofremos um calote aí. Mas vamos lá, segundo ponto. Se você odeia os Estados Unidos, se você acha que o imperialismo americano não presta, por que diabos você quer fazer comércio com eles? Então, se Cuba quer brigar com os Estados Unidos, quer chamar eles de imperialismo, horrível, o problema do mundo, então não faça comércio com o cara, pô. Se você me odeia, você não precisa falar comigo. Entendeu? É isso mesmo, eles sempre transferem culpa pro outro. Né? E o terceiro ponto. Cuba viola direitos humanos. Porque expulsar pessoas do seu país está lá, na Declaração Universal de Direitos Humanos. Não estou inventando, não. Expulsar pessoas do seu país natal é uma violação à Declaração Universal de Direitos Humanos. Se você viola direitos humanos, é justo. É justo que eu faça um embargo contra você. Na verdade, todos os países eram para ter embargado Cuba. Porque eles fizeram o que a gente chama aí de desterro, né? Ou ostracismo, que é proibido na nossa Constituição, que é você expulsar do país o nacional dele. Ou seja, Cuba faz isso. E fez muito. Então, isso é uma violação gravíssima aos direitos humanos. Se você viola direitos humanos, se você prende alguém sem devido processo legal, sem direito à defesa, tipo Coreia do Norte, ninguém tem que comprar nada da Coreia do Norte.
Ninguém tem que comprar nada desse tipo de país. Vão dizer da China. E, honestamente, é porque é inviável hoje, até porque fizeram da China uma coisa essencial, fechar todas as portas para a China. Mas, honestamente, era o correto. Honestamente, para ser justo, é o correto. Mas é inviável. Então, na verdade, o sistema, os embargos feitos a Cuba são legítimos. Só que eles não vão admitir. A esquerda vai dizer que o problema é o embargo, quando ela deveria se virar sozinha. E se vira, e Cuba se sustentou muito de outros países, como a antiga União Soviética e até do Brasil. Tanto que é muito importante para a esquerda latino-americana, para Maduro, o traficante Maduro, o poste do Evo Morales, que é tudo isso, o Obrador lá no México, o recém-eleito guerrilheiro colombiano, pro poste argentino e pro... aquilo lá é tipo um Boulos, né, do Chile, para esse tipo de gente é muito importante a eleição, né, no caso do Lula. É muito importante eleger o Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro secou as fontes. Porque o Bolsonaro, ele briga com as máfias. E isso é o mais importante. Ele expôs todas as máfias. Ele expôs o judiciário, ele expôs o Ministério Público. Ele está expondo todo mundo. A ponto da militância ficar translocada. O jornalista já não sabe mais o que escreve. Eles já estão desesperados. Agora eles não têm mais o que dizer. Então eu tenho que dar notícia, mas... Como é que é? Infelizmente nós temos uma boa notícia. Ou seja, o preço caiu mais, isso é ruim. A gasolina caiu mais, pode ser que suba. Tem até o prognóstico, né? Pode ser que ano que vem piore. Ou seja, o absurdo dos absurdos. Mas é o que sobrou para a esquerda. Foi o que sobrou. Pessoal, eu vou encerrar a live, até porque eu não sou o presidente, eu não tenho 5 horas de assunto. O cara é fera mesmo, 5 horas de assunto com 500 mil assistindo, tu tem que ser o cara. Mas enfim, eu vou encerrar a live e eu vou deixar aqui o e-mail para quem quiser mandar perguntas para a próxima live. Ou seja, toda terça, 10 horas. Escolhi terça-feira porque é um dia tranquilo. Eu sei que sábado normalmente as pessoas têm compromisso, família e tudo. Domingo também. Domingo a gente às vezes até está descansando porque volta ao trabalho. Mais cedo, nós somos de direita, trabalhamos. Eu sei que essa hora é tarde, mas eu preferi esse horário porque muito cedo as pessoas estão trabalhando, chegando no trabalho. Quinta-feira tem a live do presidente, então a gente tem que estar lá, até porque ele ali atualiza muita coisa. Então eu escolhi a terça-feira, por isso ficou aí toda a noite de terça. E eu vou deixar aqui o contato para o pessoal que quiser fazer qualquer pergunta, encaminhar para esse e-mail. Aí eu vou fazer uma leitura para poder responder. leandroconservadorrj@gmail.com. leandroconservadorrj, tudo minúsculo, e-mail, @gmail.com. Esse e-mail é só enviar a pergunta, eu vou analisar aqui e na próxima live eu trago, trazendo temas mais específicos e sempre o que atualizou na semana. Eu quis fazer esse alerta aí da questão argentina, porque nós sabemos que isso é uma corrente literalmente para o fundo do poço, que todo mundo está indo, o Chile agora, a Colômbia, está todo mundo descendo a ladeira sem freio, e infelizmente nós vamos ser afetados, querendo ou não, nós seremos afetados. Se houver um grande êxodo na Argentina, nenhum país sul-americano tem como suportar tanta gente, como aconteceu na Venezuela, muitos foram para a Colômbia, mas provavelmente agora vão ter que fugir para o Brasil, porque a Colômbia também está seguindo para o mesmo caminho, e lá tem as Farc, que vai ficar muito mais poderosa, e nós vamos ser afetados, não tem como. A crise na Argentina, a questão do Chile, Colômbia, e já que eu não sei se mais tem esperança Venezuela, até porque o Guaidó é um social-democrata, tá? Só para avisar quem não sabe, ele não tem nada de direita ali não.
Então, assim, a coisa está muito complicada. Bolívia, a coisa está bem complicada. Então, afetado, nós seremos, querendo ou não. Nós já teremos esse problema. Agora, se nós fizermos uma escolha, né, se os brasileiros, porque eu sou brasileiro, mas eu não vou fazer essa escolha de jeito nenhum, mas se os brasileiros fizerem a escolha errada em outubro, nós vamos ser arrastados para esse buraco. Porque num primeiro momento, muita gente vai falar assim, mas o Brasil é mais rico, isso. Num primeiro momento, o Brasil tem sim gordura para queimar, até porque o governo atual conseguiu ajeitar muita coisa, apesar de tudo, apesar de pandemia, apesar de guerra, apesar de tudo que tentaram acusar ele conseguiu ajeitar muito. Mas entendam, o governo vai entregar algo funcionando, mas na mão de um pilantra. Se ele assumir, ele vai usar essa gordura para ajudar, digamos assim, né? Que na verdade não é ajudar, é estancar a ferida para parecer que a coisa não está tão ruim nesses países vizinhos. Ou seja, o Brasil vai meio que fazer com que nos países vizinhos tudo pareça mais tranquilo, quando não é. Ou seja, nós vamos fingir tampando buraco ali. E depois que tudo estiver muito ruim, nós já estaremos no buraco junto. E não vai dar para sair. Ou seja, a questão é, se o Brasil for para a esquerda agora, ele vai abraçar todos esses países de esquerda, ele vai dar uma falsa sensação para eles que está tudo bem. Então, uma Argentina vai achar que está se levantando e vai perpetuar aquela força lá. Gente, infelizmente, a Argentina precisa passar por isso, tá? Até para aprender. Ela precisa passar por isso aí. Então, o que vai acontecer? Eles vão se perpetuar com a ajuda do Brasil. E nisso o Brasil vai estar afundando. Porque é a famosa contabilidade criativa. A conta não vai fechar. Quando a gente olhar, vai falar assim, caramba, a gente já está tudo arrebentado. E isso vai acontecer. Ou seja, nós vamos pro buraco junto com eles, vamos levar eles mais pro buraco ainda. E tudo porque nós decidimos errado. Ou seja, hoje é essencial que a gente decida a coisa certa. Por quê? A Argentina, Venezuela, não precisam da nossa ajuda. Eles precisam acordar. O que eles precisam é acordar. Nós precisamos aprender com o erro deles para não ter que sentir na pele. Se você viu uma pessoa andando no asfalto quente queimar o pé, por que diabos você vai pisar descalço no asfalto quente? Você já viu que a pessoa queimou o pé. Você precisa sentir a dor para aprender. Você não consegue aprender vendo a outra pessoa queimar o pé. Então, isso tem que ser uma lição. Tá, pessoal? Eu vou encerrar aqui a live. Vou deixar esse contato de e-mail. leandroconservadorrj@gmail.com para receber perguntas para a próxima terça-feira. Tá? Eu agradeço todos que acompanharam aí a live. Muito, porque é muito importante. Vai ficar gravado, então se puder ajudar a compartilhar para se chegar o maior número de pessoas, porque é um alerta, infelizmente é um alerta que a gente tem que dar, porque as pessoas parecem que não acordaram, que a coisa está muito, mas muito perigosa. Muito obrigado, gente.